Vendas! Como vender mais e melhor? Se esse assunto te interessa, fica comigo que o vídeo é sobre isso. Seja muito bem-vindo, minha amiga, muito bem-vindo, meu amigo, a mais uma aula aqui dentro desse canal. Desde já eu te peço, curta esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrita e principalmente ative as notificações para você sempre ser avisada quando eu postar um vídeo novo. Como que eu faço para vender mais e melhor? Esse é um assunto que está sempre em pauta e a gente vai falar sobre isso. Quando a gente está falando sobre vendas, a gente está falando sobre funil. E quando a gente está falando sobre funil, a gente está falando em atingir uma alta quantidade de pessoas aqui em cima para algumas pessoas comprar aqui embaixo. Basicamente, quando a gente fala de funil, a gente está falando 10 ofertas para uma venda. Por quê? Você vai ofertar para 10 pessoas, algumas nem vão ver, outras vão ver e vão te ignorar, algumas vão ver e se interessar um pouco, outras vão se interessar um pouco mais e uma compra. Então é sempre assim. O grande problema para você vender mais e melhor geralmente está na hora do preço. Quando o cliente ele pergunta o preço, aqui é onde as pessoas travam. Ou seja, a pessoa passa alguns anos estudando, a pessoa passa alguns anos na faculdade, ela estuda, ela se aprimora no que ela faz, ela abre seu espaço, mas ela não sabe vender. Ela cria toda uma estrutura, só que ninguém ensinou para ela como é que vende. E aí ela cai no dia a dia, ela tem que vender. E aqui que entra o grande problema. Primeiro que as pessoas têm medo de vender. Segundo, as pessoas não gostam de vender. E as vendas, note aqui, a venda é como se fosse uma luta de queda de braço. Você apresenta o seu serviço, você apresenta como ele funciona, os benefícios e você passa o preço e fica quieto. O primeiro que abre a boca depois de passar o preço perde essa luta de braço. Então, segura essa analogia, é como se você fosse fazer uma queda de braço e depois que você passou o preço, a primeira pessoa a falar é a primeira pessoa que perde. Ou seja, se você passa o preço, poxa, custa R$500, mas eu parcelo, você está falando inconscientemente na cabeça do cliente que ele não consegue pagar. Quando você passa o preço e você fala, mas a gente pode tentar um desconto, nem você acredita que o valor do seu serviço, que o valor do seu produto é aquilo. Você inconscientemente está falando para você e para o seu cliente que é caro o seu serviço. Afinal, não deveria estar esse preço, por isso que você está dando desconto. Então, quando você apresenta o preço, após você ter demonstrado o valor, você ter apresentado o seu trabalho, você colocou o preço na mesa, você tem que ficar quieta. A primeira pessoa que vai falar após você passar o preço é a pessoa que perde, entre aspas, essa luta. Então, quando você apresenta o preço, é o cliente que tem que falar, é o cliente que tem que fazer pergunta, não é você passar o preço e por insegurança, medo ou às vezes não gostar de vender. O cliente nem falou nada, você já está dando desconto. O cliente nem levantou nenhum argumento, você está parcelando. O cliente nem levantou qualquer tipo de dúvida, você já está falando que tem desconto. Então, note, o seu trabalho é demonstrar o preço e esperar o cliente falar. O seu trabalho é demonstrar da melhor forma, agregar valor, apresentar o preço e esperar o cliente falar. É dessa forma que você vende mais e é dessa forma que você vende melhor, porque antes de você passar se parcela, se tem desconto e etc., o cliente vai perguntar isso. E quando o cliente começa a perguntar, você utiliza, aí sim você utiliza argumentos de sim, a gente consegue parcelar em até X vezes. O cliente falando, mas e se eu pagar à vista? Ótimo, se você pagar à vista, eu vou ver se eu consigo X% de desconto. Ou seja, é o cliente que tem que fazer pergunta. Esse mínimo detalhe que você vai mudar aqui é o detalhe que faz total diferença na hora do cliente fechar ou não fechar. Então sempre tenha isso em mente. A primeira pessoa que falar após passar o preço é quem perde essa queda de braço. É assim que você vende mais e é assim que você vende melhor, porque o cliente traz o argumento e você responde aquele argumento, você mata aquela objeção dele, justamente agregando mais valor. Porque se você apresenta o preço, você apresenta em quantas vezes faz, você apresenta desconto, você apresenta tudo isso daí, o cliente não tem o que perguntar, a única coisa que ele vai fazer é procrastinar. Então deixe com que o cliente pergunte, deixe com que o cliente levante as objeções e você vai matando objeção por objeção e ficando
quieto, deixando o cliente raciocinar e deixando o cliente comprar. Porque deixa eu te falar, se você ficar falando muito, se você ficar falando se ele tem alguma dúvida, se ele quer fechar agora, se você fica assim, você está demonstrando desespero, você está tentando forçar o cliente a comprar e o cliente sente isso. E deixa eu te falar, os clientes fogem de pessoas assim, os clientes espanam de pessoas assim, os clientes procrastinam de pessoas assim. Então utilize o bom senso, utilize o silêncio ao seu lado. Explicou? Passou o preço? Agora é o cliente que fala. O cliente trouxe uma objeção, você responde a objeção e fica quieto. O cliente trouxe uma outra objeção, você responde e fica quieta. É dessa forma que você levanta a maior quantidade e possibilidade de vendas, porque é você que está no comando das vendas. E deixa eu te falar, quando o cliente sente essa segurança, quando ele sente esse comando, é aqui que ele começa a te respeitar muito mais, e te respeitando muito mais, você vende mais e melhor. Espero que tenha gostado desse vídeo. Eu peço que você curta esse vídeo, que você comente nesse vídeo aqui se você já faz dessa forma, se você realmente passa o preço e espera o cliente falar, que eu mesmo vou estar aqui nos comentários pra gente ter uma mentoria aqui nos comentários, eu mesmo vou estar respondendo cada comentário. Ative as notificações do vídeo para você sempre ser avisada. Todos os dias às 8 horas vai ter uma estratégia nova aqui. A gente fica por aqui, um beijo no seu coração, nos vemos na próxima e tchau!